Estamos de volta com o programa Opinião, hoje falando sobre a Umbanda, religião brasileira que completou 102 anos no último dia 15 de novembro. Nós estamos aqui com Adilson Marques, que é doutor em antropologia, e também Tânia Carneiro, que é sacerdote da tenda de Oxóssi. Vamos continuar nesse papo de tentar desmistificar um pouco a Umbanda, Tânia, agora falando uma coisa mais na prática. O que acontece dentro de um terreiro de Umbanda? Acho que a maior parte já conhece, viu? A verdade é essa. Mas nada mais é que um culto. No meu terreiro, eu posso falar pelo meu, claro, né? No meu a gente tem uma escola de médios, pessoas que têm mediunidade, que não está muito certa. É um estudo para que eles possam receber suas entidades calmamente, sabendo o que está fazendo. Porque aprender, né? Exatamente, é uma responsabilidade muito grande. A Umbanda é uma religião de ação e reação. Ela é muito, tem muita ação no trabalho. É muito rápido e você tem que estar muito atento, porque as entidades dão conselhos e às vezes muitas pessoas não entendem. E a gente reza, como qualquer outra religião. A gente cultua nossas entidades, a gente agradece, a gente principalmente atende. Atende as pessoas que vão procurar. Que vão nos procurar. E esse atendimento ele é feito de forma carnal, vamos dizer assim, ou de forma espiritual? Quer dizer, o médium tem que necessariamente estar incorporado para atender uma pessoa que vai até a tenda, ao terreiro? Existem dois momentos. Um momento que é só passe, tá? Que a pessoa toma um passe e só quer estar mais calma. O médium não precisa estar incorporado. Sim. É uma energização, na verdade. Não que não tenha uma entidade presente naquele momento, mas não comunica. No dia que a gente costuma popularmente falar dia de trabalho, na verdade é um dia de culto. É onde nós vamos agradecer, cultuar. Neste dia, o médium está incorporado e a pessoa vai falar com uma entidade, um guia de luz espiritual. Cada entidade trabalha de acordo com aquilo que a pessoa está precisando. Tá. Então, por exemplo, se você vai lá buscar cura, você vai receber um atendimento de um espírito de cura. Se você vai buscar um conselho para uma mudança de profissão, você vai receber um conselho de uma entidade que trabalha nessa linha. Tem hereditariedade e um não se mete no que é do outro. Entendi. Você entendeu? Quando se fala linha de esquerda, linha de direita, o que significa isso? Na verdade, são polos positivos e polos negativos. Não existe como não existe o sol sem a noite, o sol sem a noite, o feio e o bonito, não existe ninguém, que fique bem claro isso. Não, ninguém trabalha só com positivo, um polo. Tem que existir dois polos. Não. Na filosofia oriental, o Yin e Yang. Também. É que na Umbanda é tão falado isso. Por exemplo, Exu é um orixá, não é o diabo. Não adianta querer que porque não é. Ele é um mensageiro, somente isso. Então é uma coisa para ficar bem mais clara. Não adianta ser... Isso criou um folclore, né? Porque às vezes a gente pega a própria internet, às vezes você coloca, né, Exu, aparece, a primeira coisa a imagem de um diabinho, né? De alguma que é fruto do sincretismo, né? Que houve com o catolicismo. Então, uma interpretação equivocada, né, que devagarzinho vai sendo esclarecido, vai entendendo qual o papel realmente do Exu, o significado, né, o mensageiro. E tem uma coisa interessante, eu estou agora fazendo uma pesquisa com médiums, aqui da região de São Carlos, região, sobre história de vida. Entender como que a mediunidade surge na vida da pessoa, como que ela vai trabalhando isso, né? Muitos
tiveram que parar em hospitais, né, porque a família, a sociedade interpretava como loucura ou coisa do demônio. E um dos rapazes que eu entrevistei, um dos médiums, ele falava o seguinte, ele tem uma evidência. Ele falava o seguinte, que os Exus são espíritos normais. E muitos deles, inclusive, na Terra, viveram como médicos. Ou juízes, né? E assim, foram pessoas muito egoístas na Terra, e do outro lado, eles estariam, vamos dizer, trabalhando esse aspecto deles como Exus, né? Então, aprendendo a amar, fazendo um trabalho diferente do outro lado. Né? Então, eu achei interessante. Claro, como eu não sou vidente, não vejo nada, mas no depoimento ele falou essa questão, né? Então, de muitos médicos aqui na Terra, que agora, do outro lado, trabalham como Exus. Na verdade, também... a gente conversa muito no terreiro, pede muito conselho, eles alertam a gente para muita coisa e a gente acaba crescendo muito com o que eles dão para a gente. É muito conhecimento. E uma das coisas que falam também, que eles mesmos falam, que a maior parte foram juízes, aqui, quando encarnado. E muitos deles também, eles alcançam a elevação espiritual, porque mesmo depois da passagem, a gente continua evoluindo, porque aqui ninguém dá conta, né? Tá difícil aqui para evoluir. Então, e tem alguns Exu, que mesmo ele recebendo essa autorização, ele não quer, ele prefere ficar ali para poder ajudar nós encarnados. Porque o Exu é um dos únicos que tem a livre passagem daqui do espiritual. Eu gosto de brincar que ele é o Hermes atual, porque na mitologia grega o Hermes era o deus que faz essa comunicação. Né? Então, a simbologia muito parecida. Você citou, Adilson, alguma coisa aqui sobre sincretismo, né? E aí muita gente ainda comenta, né, dessa questão do sincretismo. Por exemplo, Oxóssi na Umbanda, se São Sebastião na Igreja Católica, ou Iansã, se Santa Bárbara. Existe mesmo esse sincretismo, não? Então, eu vou contar um fato curioso que tem a ver com o tema, né? Nós saímos só um pouquinho. Um dos entrevistados que eu conversei, ele é um bandista aqui do Brasil, e ele foi fazer um trabalho no Japão. Ele foi ficar trabalhando no Japão profissionalmente. E lá, os mentores dele falaram, olha, eu quero que você faça uma gira de Umbanda aqui no Japão. E ele foi fazer o trabalho. Fez todo o procedimento, abriu o trabalho. Quando ele iniciou as incorporações, vamos dizer, não veio preto velho, não veio índio, mas veio um monge budista e veio um samurai. Aí quando ele me contou isso, eu falei, olha que interessante, a questão que a gente fala na antropologia, o símbolo e o arquétipo. O símbolo, ele é cultural, ele é diversificado. O arquétipo ele é universal. Então, acontece a mesma coisa. Vamos dizer aqui, o orixá com o catolicismo, como você colocou, ou nesse exemplo, esse rapaz no Japão. Né? Então, você tem, por exemplo, 3 grandes arquétipos na Umbanda. A criança, simbolizando a pureza, o adulto, simbolizando a força, a coragem, e o idoso, representando a sabedoria. Então, por exemplo, para nós aqui, nesse contexto brasileiro, a sabedoria é o preto velho. A força é o índio, o caboclo. No Japão não faria sentido isso. Então o que aconteceu? O arquétipo é o mesmo, mas o símbolo mudou. Veio um monge budista e veio um samurai. Quer dizer, o samurai sendo a força, um monge budista sendo a sabedoria. Então o que acontece? Então em cada contexto cultural, você vai tendo essa integração, o arquétipo continua, porque ele é universal. Mas os símbolos vão se modificando conforme o contexto em que ele vai nascer. Interessante. Então assim que é. Na verdade... mais uma vez a Umbanda se mostra bonita e pode se trabalhar. Qualquer espírito que não tem um local, um meio para trabalhar, seja ele qual for, por exemplo, se um espírito de um padre, vamos dizer, quiser se manifestar, ele jamais vai poder na Igreja Católica. Mas a Umbanda está aberta para ele também. Como que para qualquer um. Por isso que eu falei que ela é pós-moderna. Ela integra. Ela integra tudo. E quanto ao que você perguntou, era um meio que os negros encontravam para rezar para o seu santo, porque até isso tiraram deles. Então eles tinham que rezar para outro santo. Mas é só isso.
na verdade. Aí você cria esse sincretismo justamente para você não ser mais discriminada. É, né? Mas... Quer dizer, os negros que já eram perseguidos, aí criam-se a Umbanda. Né? Se você falar que você está rezando para Oxóssi, quem é Oxóssi, você tem que criar a imagem de São Sebastião. A semana, nós estamos dentro da semana, né? Consciência Negra, e o sofrimento deles foi, além deles saírem do local da terra deles, eles iam para um ponto de força que é a Calunga Grande. Então, eles, na verdade, eles eram muito crentes no que eles acreditavam. De repente, eles vinham para Calunga Grande, que é um cemitério grande na Umbanda. Eles misturavam o sofrimento deles. Eu imagino que foi até muito mais do que pancada, na verdade. Porque quando eles entravam no mar, eles achavam que estava no ponto de força deles. E eles iam, depois daquilo, passar... Eles praticamente iam para um campo de morte para chegar aqui e ser pior ainda. Então, muitos deles ficavam loucos porque eles misturavam tudo isso, a religiosidade com a realidade. Sabe? Eles foram as pessoas que mais, acho que, sofreu. Aqui foram eles, porque tirou o que eles tinham de melhor, mas deles. Quer dizer, a privação, né, não só física, moral e social, mas sim uma privação religiosa, né, e cultural acima de tudo. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre os 102 anos da Umbanda aqui no Brasil.